São mais ou menos 8h30 da manhã. Normalmente esse horário o sol já estaria a pino, mas nos últimos dias a gente tem acordado com o sol bem entre nuvens, bem nublado. O dia inteiro fica assim. Isso porque a gente está muito perto da Turquia e a Turquia está em chamas, muitos focos de incêndio por conta da seca. Por mais que esses eventos de queimada eles possam ser naturais em alguns períodos do ano que são naturalmente mais secos, a gente sabe que eles têm se agravado muito por conta do aquecimento global, então pela liberação de dióxido de carbono na atmosfera de forma excessiva, o que aumenta o efeito estufa, deixando o planeta muito mais quente. E isso tem relação direta com o oceano ele regula a temperatura da Terra, então ele leva o calor de áreas mais quentes para áreas mais frias a partir das correntes que rodam o planeta. Só que essas correntes elas tendem a se desarranjar quando há esse desbalanço ambiental. Então, as áreas que são mais quentes acabam ficando ainda mais quentes e as áreas mais frias, porque essa distribuição de calor não é feita de maneira adequada e natural. O oceano absorve, armazena e transfere calor por meio das correntes marinhas. Pesquisas dizem que as mudanças climáticas podem reduzir em 44% a grande circulação das águas do Atlântico até 2100. Se isso ocorrer, as consequências climáticas serão catastróficas. As mudanças climáticas já estão afetando milhares de pessoas, especialmente as com maior vulnerabilidade social, com aumento de eventos climáticos extremos, aumento do nível do mar e maior dificuldade para encontrar recursos alimentícios. Mas além de afetar os humanos, afeta também a biodiversidade marinha. Um grande exemplo são os corais, que sustentam 25% de toda a biodiversidade marinha. In 10 meters, how many corals? 63. Wow, that's a lot. Yeah. That's just 10 meters by 1. So it's really important to monitor these corals because corals are a really key indicator of climate change. They react really quickly to changes in sea surface temperature, so just a change of about 1 degree C can cause coral bleaching, necrosis and complete death. And obviously corals themselves generally support massive ecosystems of fish, so if they start to be affected by climate change and global warming and rising sea surface temperatures, the entire ecosystem can be impacted as well. So my project is on the effects of temperature and light on one of the solitary coral species here, and also doing a health assessment as well. So I go out and I look at the temperature and the light in the water, and I find individual corals. I measure the depth they're found at, the length of them, the width, and their colour as well, according to coral colour health charts, which usually indicate that darker colours mean healthier corals, obviously because lighter corals will indicate bleaching. O relatório do IPCC de 2021 diz que o aumento de 1,5 graus na temperatura global já é inevitável. Com esse resultado, a previsão é que perderemos entre 70% e 90% de toda a cobertura de coral do nosso planeta. Essas estimativas são somente possíveis com o uso da ciência, o que a torna uma ferramenta indispensável para que soluções sejam discutidas e implementadas. Todo o meio ambiente ele é conectado, toda a vida é conectada, então se alguma coisa acontece em um lugar do mundo, seja na terra ou no mar, ela vai atingir todo o planeta.